conseguir mesmo, ela tá na faculdade. Hum, tá bom. Aí vocês passam para ela depois, né? Uhum. Claro. Tá? Vamos aguardar aí se a Maria responde para eu começar e ela poder participar com a gente. Uhum. Oi, pessoal. Oi, Maria, agora foi. Boa noite, Maria, tudo bem? Tudo certo? Vou deixar minha câmera desligada porque eu tô um pouquinho gripada aqui. Tá bom, Maria. Melhoras aí para você. Obrigada. Bom, pessoal, vamos então aí agora com a chegada da Maria. João, abriu a câmera aí, fala aí, prazer. Pessoal, então, mais uma vez aí, boa noite. Prazer conhecer todos vocês. Meu nome é Alex, Alex Bicudo. Como vocês sabem, né, o Gabriel está fazendo aí uma mentoria comigo. E aí ele pediu, né, para que eu fizesse essa aula com vocês para para a gente falar um pouco de como conduzir uma reunião de resultados, né? E aí eu preparei esse material aqui para vocês, tá? Porque reunião de resultados é algo muito importante. É algo que tem que ser feito com frequência e muitas vezes é o fator determinante se determinado trabalho vai dar certo ou não, tá? E aí, Gabriel, assim, essa aula aqui é um over delivery, né? Isso aqui é uma entrega só porque é para você, tá bom? Então, tá bom? Então, mas é uma alegria aí fazer essa apresentação para vocês. Quero deixar vocês muito à vontade assim para tirar dúvidas, interromper a qualquer momento, tá? Eu não fiz uma apresentação exaustiva, ela são poucos slides, mais conceitos e uma breve análise de um material que o Gabriel me mandou como exemplo, tá? Então, assim, é bem no sentido educativo aqui mesmo. E aí, dúvidas adicionais, a gente vai comentando aí durante a apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Só falar um pouquinho de mim, né? Por que que eu tô aqui falando para vocês, né? Por que que eu posso falar para vocês desse assunto, né? Eu tenho 25 anos de experiência aí na Petrobras, né? Maior empresa brasileira. Já tenho aí algumas formações também, mestrado, tenho duas pós-graduações, tenho MBA em gestão executiva na Copiade. Para quem não sabe, é considerado o melhor MBA em gestão do Brasil. Se não mudou ainda o ranking, mas até a última avaliação era. Nessa minha caminhada de Petrobras, eu já passei por diversas áreas dentro da empresa, pesquisa e desenvolvimento, manutenção, gestão de laboratórios, gestão de plantas piloto. Agora, por exemplo, estou à frente de uma área de obras, de construção dentro da Petrobras, né? Então, como se eu fosse um prestador de serviço interno da Petrobras construindo obras, é uma carteira que tem mais de 200 obras, mais de 1 bilhão de reais, em torno de 600 colaboradores. Então, tem várias gerências ligadas a mim, né? Então, o que eu vou falar aqui para vocês é coisa que eu vivo no dia a dia, tá? É, então, podem perguntar mesmo, né? E podem confiar no que eu digo aqui, porque não é coisa de vídeo de YouTube, não, tá? Vem do fronte de batalha todo dia, tá bom? Aqui meu Instagram, meu LinkedIn, tá? Meu WhatsApp aí, quiserem mandar, né, tirar alguma dúvida, né, alguma coisa. Não seguir meu Instagram, dá azar, tá bom? Então, eu recomendo que vocês sigam agora, tá? E vamos lá, vamos à reunião aqui. Então, aqui, uma apresentação aqui, uma aula aqui sobre análise de dados para reunião de resultados, tá bom? Então o que que a gente quer fazer? A gente quer transformar esses dados em tomada de decisão. E aí já de cara eu já comento isso, tá?
Um estilo de gestão que eu desenvolvi ao longo do tempo é o chamado Data Driven. Na época eu nem sabia que tinha esse nome chique, né? Mas o que que eu fazia, né? Eu comecei a perceber que muitas decisões eram tomadas baseadas em achismo. Ah, eu acho que a gente tem que fazer isso, eu acho que a gente tem que fazer aquilo, eu acredito. E muito mais do que achar, eu decidi que, e eu entendi que era melhor, porque eu vi evidências disso, que era melhor observar os dados, tá? Então eu comecei a ficar ligeiramente obcecado pelo registro de tudo, porque isso é o que faz você tomar decisões certas, tá? Então, muitas vezes, porque nós temos vieses, tá? E isso é normal. Todos nós temos vieses. A gente acredita que determinado caminho é melhor por causa de alguma vivência que a gente teve, alguma experiência prévia, e aí a gente acha que sempre vai se repetir daquela maneira. Mas muitas vezes eu vi que quando a gente ia olhar os resultados, os dados, né, a gente via que estava apontando para outro caminho e não aquele que a gente achava que seria o melhor, tá? Então aqui eu já digo, né, transforme dados em decisões, tá? Então, decisões baseadas em dados e com objetividade, tá? Muito bem. Aqui alguns pontos, né? O que que a gente tem que ter antes da reunião? O que que precisa ser alinhado, antes de uma reunião de resultados? Primeiro, o objetivo da reunião tem que ser claro, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma revisão mensal, a gente vai fazer uma revisão semanal, semestral, trimestral. Qual é o objetivo da reunião, tá? Então a gente pode estar fazendo um acompanhamento aí. No caso de vocês, eu entendi que vocês fazem um acompanhamento semanal, uma evolução semanal dos resultados. Então, isso primeiro tem que ser declarado. Então, vocês podem ter, sei lá, semanalmente as reuniões de resultados, mas vocês podem ter trimestralmente uma reunião trimestral também, onde vocês vão dar uma recapitulada no que aconteceu no trimestre, tá? E é importante fazer essa olhada, porque às vezes um momento tá ruim, mas quando você olha no trimestre tá bom, e vice-versa, tá? Então é importante às vezes você dar esse zoom out e ver no longo prazo como é que está funcionando, tá? Os dados eles têm que estar organizados pelo produto que você está analisando, tá? E pela equipe, porque aí isso vai desembocar ali no terceiro item, que é o justamente quem é o responsável definido por área, certo? Então, por exemplo, quem é o gestor de tráfego? Se eu não me engano, é o João, né? Então, aí vamos ver os dados de gestão de tráfego. É só exemplo, tá, João? Não estou te mencionando como exemplo, não, tá? Como algo real, não. É só um exemplo. Então, vamos dizer que o João vai trazer, a gente vai ver os dados de gestão de tráfego. Então, o responsável da área é o João, e o João vai trazer os dados dele lá. Olha, foi investido tanto, o resultado deu isso, tal, tal, o CPM deu isso, deu aquilo, entendeu? Ele vai trazer. Então, é importante para a reunião de resultados vocês terem previamente definido quem vai trazer cada resultado, tá? Cada dado e logo os seus resultados. E esses dados têm que ser previamente preenchidos. Pode parecer óbvio, mas às vezes não acontece, tá? Se você chega para uma reunião de resultados, você precisa analisar os dados, e os dados não estão lá planilhados ou no painel, onde quer que seja, no dashboard, a reunião perde seu propósito, tá? Eu já cansei de cancelar. O pessoal chega sem dado na reunião, eu falo, então vamos cancelar que não tem o que fazer aqui. Senão a gente vai ficar discutindo aqui, né? Falando de quê? Futebol, Big Brother, entendeu? É objetividade, galera, tá? Eu sou muito assim, meu drive é muito esse, tá? Então, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Então, às vezes, dependendo do estágio de vocês, vocês têm que fazer uma reunião para combinar como vai ser a reunião de resultados. Entendeu? Então, provavelmente, a partir desta aula aqui, vocês vão pegar algumas dicas, alguns insights que vai ajudar vocês a preparar essa reunião de resultados melhor, tá? Então, coisas simples, mas essenciais como essa. Definir quem é o responsável, aonde que os dados vão ser apresentados, quando que os dados têm que estar disponíveis, certo?
para poder vocês irem para a reunião de resultado. Então, se a reunião é segunda-feira, por exemplo, idealmente até sexta, tem que estar lá no local onde vocês vão avaliar. Muito bem. O que mais vocês vão fazer? Vocês têm que já ter máscaras de comparação prontas, certo? Você já tem que ter os gráficos já. Eu vou depois dar um exemplo aqui, como fazer de maneira muito simples. E você já tem que ter como fazer os gráficos já a partir da nova entrada de dados. De preferência, os gráficos já prontos, de modo que quando você entra ali, por exemplo, o valor daquela semana, o gráfico já é atualizado, tá? Não é para fazer coisa na hora. Na hora da reunião é só para você analisar. Não é para fazer gráfico na hora, tá? Então, às vezes, uma análise ou outra fica. Alguém tem um insight durante a reunião, pode ser feito, mas idealmente você define o conjunto de análises que você quer fazer antes e na hora você só vê, tá? Então aí você já tem que deixar os gráficos, dashboards, é, colunas de comparação, tudo preparado antes. Máscaras prontas antes para só você dar um input lá, quem tiver responsável pelos dados, e já ver na hora da reunião. Beleza? Dúvidas até o momento? Não? Por Como é que enquanto, tudo deve. certo. Beleza. Pode interromper, tá? Maria e demais, a hora que quiserem aí para perguntar alguma coisa, tá bom? Como que deve ser conduzida a reunião? Primeiro, o responsável por conduzir a reunião, vamos dizer que seja o Gabriel, ele. Vamos lá, pessoal, bom dia. Então vamos ver os resultados da última semana. A reunião, se for aquela semanal, né? Vamos ver o resultado da última semana, né? Bom dia a todos, tal, 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 ver se está todo mundo bem e vamos embora. E aí já tem que ter, é ideal que já tenha uma liturgia de como é que vai acontecer a reunião. Primeiro, quem apresenta o quê? Primeiro, a gente vai ver o quê? Os dados financeiros. Depois, a gente vai ver os dados de tráfego. Depois, o resultado final de cada cliente, né? Como é que vai ser? Vai passar cada cliente. Entende? Então, essa pauta de reunião, essa ordem de quem vai apresentar, para também ter ganho de objetividade, para aproveitar bem o tempo de todo mundo, é importante já estar pré-definida. Lembra que eu falei que talvez vocês tenham que fazer uma reunião de definição da reunião de resultados? Então, ou isso, ou então, sei lá, o Gabriel ou o Gustavo sentam, né, ou a Maria já propõe a pauta. A pauta vai ser essa, a ordem mais lógica. Pode ser que tenha uma lógica, né, de apresentação. Primeiro é melhor eu ver isso, depois eu ver aquilo, depois eu ver aquilo, né? Então já propõe essa pauta. Então, quando chegar, o ideal é chegar na reunião de resultado, todo mundo já sabe o que tem que fazer, tá? Tre- É o treino antes, com o técnico, chega na hora do jogo, ninguém fica perguntando pro técnico para onde que vai. Todo mundo sabe o que tem que fazer, beleza? Então, quando chegar na hora, bom dia, vamos lá. Então, primeiro o Gustavo aí. Aí, Gustavo, ó, aqui o resultado, tal, tal, tal. Beleza, aí para, faz uma análise, alguma discussão e depois entra. Depois, próximo ponto, tá? Vou falar sobre essa questão de discussão também, tá? Então, aqui eu estou falando, né? Apresentação por frente. Como é que vai ser? Primeiro o painel geral, depois o análise de conteúdo, quais foram os conteúdos gerados, depois vamos analisar o tráfego, depois vamos analisar a geração de leads. Estou falando aqui tudo dentro do contexto do negócio de vocês, beleza? E bem especificamente para a parte de marketing, que eu sei que vocês estão desenvolvendo a parte de agentes de IA também. Mas tirando essa parte mais específica aqui, tráfego, leads, né? O que eu estou falando aqui são conceitos que você pode usar para qualquer negócio, tá? Poderia ser uma padaria, tá bom? Poderia ser um salão de beleza, tá? Vamos analisar os resultados do Salão Beleza, né, dessa semana. Quantos cortes tivemos? Foram mais cortes de mulher ou de homem? Foram os cortes tiveram upsell, teve escova também, não sei, entendeu? Pronto, vai sair analisando tudo, beleza? Então, olhem com esses olhos que esses conceitos aí servem para tudo. Interpretação dos dados. É muito importante, além de olhar para os números que estão lá disponibilizados, entender o que esses números estão contando. Começar a exercitar esse senso analítico, tá? Sem viés. É difícil, tá, galera? Porque a gente costuma ter um viés. Vou dar um exemplo. As pessoas
que estão gerando conteúdo para um determinado cliente, elas pode ser que elas tenham, cara, eu fiz um conteúdo maravilhoso, né? Então elas vão ter um viés inconsciente de querer ver o resultado muito bom lá. E quando o resultado não acontece, puxa vida, a pessoa às vezes até fica em negação, né? Então, assim, tem que se desprender desse negócio e deixar os números falarem sozinhos, tá? Não tentem enviesar os números, torturar os números como o pessoal da estatística fala, tá? O pessoal fala que estatística é a arte de torturar os números até eles darem o que a gente quer, né? E pior que faz isso mesmo. Muito bem. Discussão das causas e aprendizados, tá? Então, tipo, pô, por que que será que aconteceu isso? O que que a gente aprendeu nesse período com esses resultados? O que que pode ter causado isso? O que que pode ter impactado esses números? Tá? A partir daquela análise ali, tem que ter um plano de ação. Gente, se sair de reunião sem ação definida, a reunião foi inútil. Por mais simples que seja o plano de ação. Se a gente viu aqui um monte de coisa, viu que tem trabalho a ser feito, a não ser quando você faz uma reunião onde está tudo perfeito, resultados maravilhosos, pô, a gente não tem que fazer nada. Se não for esse caso, se tem coisa a ser feita, tem que fazer na hora o plano de ação. Na hora. Alguém tem que ficar responsável por fazer isso aí. Já cria uma planilhinha no Excel, coluna responsável. O plano de ação tem que ter minimamente a ação, o responsável e o prazo. Essas três colunas ali no Excel. Beleza? Opa, surgiu aqui uma coisa que tem que fazer, então botar ali, João fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Prazo. Quanto tempo, João, para fazer isso aí? Ah, acho que em 2 semanas eu consigo implementar. Tudo bem. Maria tem que fazer isso aqui, né? Qual prazo, Maria? Ah, acho que em 2 dias eu faço. Tá bom. Então, acabou a reunião, manda o plano de ação lá no ClickUp que vocês usam, né? E todo mundo cai dentro. Se o ClickUp permitir, já faz o plano de ação direto lá dentro. Que já vai com atribuído, né? Vai atribuído já para cada um, né? Então já faz direto lá dentro. Mas tem que ter um plano de ação no final da reunião, senão não serve para nada a reunião. Não vai ter efeito nenhum, tá? E nesse plano de ação, você eventualmente, né? Bom, esse registro de acordos e próximos passos pode ser uma ata, né? Hoje em dia tem IA que faz ata, né? Não sei se vocês usam. Se tiver, coloquem em prática. E aí, qual a importância desse passo aqui? Na próxima reunião de resultados, puxa a ata da última. Aí pode ser o start da reunião. Beleza, galera? Vamos lembrar aqui o que que a gente fechou na última reunião. Olha, nós fechamos aqui que a Maria ia fazer aquela ação A, o João ia fazer a ação B, o Gustavo ia fazer a ação C. Tá? Maria, você ia fazer em 2 dias. Fez? Como é que foi? Tal. E já começa vendo o que que rolou desde a última reunião, de acordo com a ata. Tá? Depois pode entrar no plano de ação, rever, ver no plano de ação o que que foi feito, o que que não foi, e cai dentro dos dados para analisar os resultados. Pode ser essa uma pauta da reunião, tá bom? Se fizer sentido para vocês, dentro da lógica de trabalho de vocês, tá? Mas é importante ter ata e essa ata sempre sendo atualizada, né? Se as ações começarem a se acumular, a ata vai aumentar. Se vocês forem matando no plano de ação, a ata só vai sendo renovada. Entra coisa nova e sai coisa velha. Tudo bem? Então é assim que deve ser conduzida a reunião. Vou seguir, hein? Se ninguém interrompeu, eu vou seguindo, hein? Aqui, ó, importantíssimo. O que que deve acontecer, o que que deve ser feito e o que não deve ser feito numa reunião de resultados. Primeiro ponto do que fazer, ir direto ao ponto com os dados mais relevantes, tá? Então, eu vi ali na planilha, você tem um monte de dados, total, vai logo no que interessa. Deixa os dados mais secundários, caso a análise dos dados mais relevantes não sejam suficientes, tá bom? É, Ser transparente com os erros e acertos. Aqui, gente, já começa a entrar uma questão comportamental que eu queria alertar para vocês. É muito importante desenvolver uma maturidade profissional para essas reuniões. Porque olha só, alguém aqui nunca errou na vida?
eu erro todo dia, beleza? No meu trabalho, na minha vida pessoal, e ó, tô levantando a mão, ele tá achando que eu tô querendo entrar na fila aqui do para falar. É, então todo mundo erra, gente. Tá tranquilo. Então, assim, pessoal, tinha uma ação para mim para essa semana, eu não consegui fazer. Eu não consegui me organizar, não consegui fazer, peço desculpas, tá? Vou para a próxima reunião, eu vou recuperar isso aí. Beleza? Então, essa é uma situação. Ou então, erros. Ó, pessoal, eu tinha entendido errado aquela ação que ficou para mim ali, acabei executando de outra maneira, tá? Foi um deslize aí, vou prestar mais atenção. Na próxima eu vou estar mais esperto aí, vou resolver essa questão. Tá bom? Sejam transparentes, sejam honestos com os erros e com os acertos também. Olha, eu fiz isso aqui, eu fiz mais do que era para ter feito aqui, achei que isso aqui foi bom. Então, o que que vocês acham, né? Abre, né, de maneira muito franca, muito transparente, porque a reunião de resultados, ela não é uma reunião de caça às bruxas, de inquisição, nada disso. Não é uma reunião de constrangimento, tá? Existe uma expressão no meio corporativo que é a gestão do constrangimento. Não é para acontecer gestão do constrangimento na reunião de resultados. É para analisar resultados. Só, tá? Não é para ver assim, ih, pô, João, tu fez um trabalho ruim pra caramba. Ô, Gabriel, pô, pisou na bola. Não é para isso, tá? É para a gente olhar assim, e olha lá, vamos ver esse resultado aqui. Caramba, cara, pô, captou muito lead aqui nesse último período. Vamos ver o que que houve. Pô, esse post aqui foi matador, né? Pô, captou pra caramba. Pô, bom trabalho. O que que funcionou? Vamos analisar o que que funcionou. Analisa, toma nota, tá? É muito importante, se vocês estão usando IA para tomar nota das coisas, que ela registre as boas práticas também, o que funcionou, tá? Não só o problema, mas o que funcionou. E aí vocês vão criando um banco de boas práticas de vocês. É outra coisa que até me lembrei agora que vocês podem fazer. Então, gente, eu queria deixar isso muito claro na cabeça de vocês. A reunião de resultados não é uma reunião para ficar tendo acusação e defesa, não é uma reunião de constrangimento, não é uma reunião de apontamento de dedo, você isso, você aquilo, não é isso, tá? Se a reunião começar a ir por esse caminho, desandou, tá? Foi por outro caminho. Não era para acontecer isso. Então, é muito importante, principalmente quem estiver coordenando a reunião, que tenha esse cuidado, tá? E é muito importante que o time que está ali apresentando resultados tenha maturidade para saber que quando algo tiver sendo falado sobre o resultado, não está falando da pessoa, está falando do resultado obtido. Importante de fazer essa dissociação, tá bom? Uhum. Ó, o Alex. resultado não foi bom. Oi, Maria, pode falar. Sobre como abordar, isso você já citou e era inclusive uma das minhas dúvidas. Agora me surgiu a dúvida, às vezes, se o cliente age de alguma forma que a gente não está preparado, tipo, como ter esse jogo de cintura, sabe? Porque às vezes realmente ele quer falar sobre os resultados e tal, mas acaba desviando um pouco para o pessoal, assim, como a gente ter esse jogo de cintura nessa situação? Perfeito. Então, só vamos esclarecer um ponto aqui. Eu entendi que aí você está fazendo uma pergunta num outro contexto, né? Numa apresentação de resultados para o cliente, né? Isso, aham. Que aqui eu estou falando na reunião de resultados interna de vocês, beleza? Aham. Tá? Agora, esse tipo de situação, se, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, que vocês vão apresentar o resultado para um cliente e aí o cliente manda assim, vocês estão sendo incompetentes, né? Algo do tipo, vocês estão sendo relapsos, vocês não estão dando atenção para minha carteira ou para o meu produto e tal, né? Quando a pessoa faz isso, ela saiu do aspecto profissional e foi para o pessoal, né? Foi Uhum. para o comportamental pessoal, né? Então, assim, de cara, você já vê que é uma pessoa que não tem a inteligência emocional muito bem desenvolvida. É raro, mas acontece muito, tá? Como é que é a minha abordagem nessas situações? Eu não, eu não rebato, eu não entro no confronto, tá? Tipos de resposta que eu daria numa situação dessa. Poxa, fulano, eu lamento que você pense assim, tá? De forma nenhuma isso é verdade, mas vamos entender.
o que que tá te dando essa percepção? O que que você percebeu? Tenta me explicar o que que você notou no nosso trabalho que te deu essa percepção de que eu estou sendo relapso ou de que eu estou sendo incompetente. Perfeito. Entendeu? A gente tem que Uhum. entender o que que tá por trás do comentário do cara. Ele não está querendo humilhar vocês, assim, Uhum. gratuitamente. Existe Sim. algo por trás que motivou aquele comentário dele. É importante que nessa hora não pode deixar o sangue subir, tá? Se o sangue subir, interrompe. Tá? Se o sangue subiu, ó, o cara falou assim, ficou muito puto. E aí quer Uhum. devolver, né? Ficou vermelho, ficou puto. E aí você fala, poxa, fulano, olha só, acho melhor então a gente dar uma interrompida aqui na reunião. A gente continua em outro momento. Ela foi por um caminho que eu não, que eu entendo que ela não deveria ir, mas a gente conversa em outro momento, tá? E pronto, interrompe, né? Assim, imediatamente para não deixar a coisa descambar para uma discussão, um bate-boca. Tá? O Uhum. bate-boca não é profissional, é algo indesejável, tá? Perfeito. Então busquem sempre entender o que está motivando. Poxa, qual foi a sinalização? O que que você viu do que a gente apresentou que te deu essa percepção de que eu não tô sendo competente? O Uhum. que que fez o que que motivou o seu comentário? Entendeu? E aí devolve para ele a pergunta. Devolve para ele o comentário nesse sentido de entender o que que ele quis dizer. Tá? É, e aí, para evitar esse tipo de situação também, é muito bom chegar com os dados bem redondinhos e já se antecipando os possíveis questionamentos que ele vai ter, tá? Uhum. Eu até conversei isso com o Gabriel, né? A reunião de resultados, os resultados, em geral, vocês têm que ter uma visão interna e a visão cliente, tá? Na visão interna, vocês vão mergulhar nos dados, aqueles mais duros mesmo, para entender o que está acontecendo. Eu vou dar até um exemplo aqui, tá? Do que é uma análise interna e vocês jamais devem mostrar para o cliente. Não se trata de não ter transparência e desonestidade, não é isso. É que não é estratégico. Você vai despertar no cliente uma preocupação, algo que você não quer que ele desperte, certo? Você quer tranquilizar o cliente e mostrar para ele que você está fazendo o seu melhor para o resultado dele. É isso que você quer. E é isso que vocês têm que fazer mesmo, tá bom? Esse caminho que vocês têm que seguir. E eu vou dar Uhum. umas sugestões para vocês aqui, tá? Respondi, Maria. Respondeu muito bem. Tá Obrigada. bom, tá? Beleza, então. Vou continuando aqui, aí depois tendo mais dúvidas, ou se vocês quiserem ir mais fundo nesse ponto de relação com o cliente, a gente vai falando aí à frente, tá? Bom, aqui, ó, usar gráficos simples e objetivos. Vocês vão ver no exemplo que eu trouxe aqui como que eu fiz uma análise boba com gráficos muito simples, mas que dá insights que só olhando para os números vocês não conseguem ver, tá bom? Eu vou mostrar aí, inclusive, como fazer, tá? O que não fazer? Apresentar muitos dados sem análises, tá? Bota lá uma tabelona cheia de dados e você não trouxe insight nenhum, não trouxe análise nenhuma. Não tem tendência, não tem percepção, não tem nada. Aí isso aí só traz confusão, o que que vai acontecer? Vai todo mundo querer ficar analisando ali na hora, tá? É importante, aí eu vou voltar lá no início. Quem é o responsável pela área? Eu vou usar de novo o exemplo do tráfego, né, da gestão de tráfego. É importante já fazer a sua pré-análise, tá? Olha, na minha avaliação, eu entendi que aconteceu isso aqui, ó. E aí traz para o time para ver se o time está de acordo ou não. E aí pode ser que alguém tenha um insight diferente, tá bom? E aí, se tiver alguém tiver um insight diferente, é importante que quem gerou a análise não se apegue também à análise. De novo, ninguém está criticando as pessoas, estão criticando os resultados, tá? Os números. Desapeguem, né? Dissociem a pessoa dos resultados. Aqui eu boto, né? Quando fizer análise de dados, evitar viés, evitar fazer com que os números mostrem o que você acredita que é a verdade, tá bom? Isso aqui induz muito a erro, muito. Procurar culpados sem propor soluções. Ah, eu acho que não teve resultado porque o criativo ficou uma porcaria. Cara, tá bom, legal, bacana o seu comentário, né? Só que não. E serviu para quê? Isso aí. O que que você propõe?
né? A crítica seca, sem proposta de solução, não serve para nada. Só gera insatisfação no outro, tá? Então você chega, faz, pode eventualmente ser feita uma crítica. Olha, eu acho que isso aqui podia ser feito com mais capricho, né? Eu acho que isso aqui, sei lá, precisava de mais atenção, né? E aí por isso eu proponho que seja feito assim, assim, assado, tá? Pega, ó, ao invés de separar uma hora para fazer isso aqui, separa duas, tá bom? E aqui eu destaco ali do lado, ó. É importante todo mundo entender que é todo mundo do mesmo time. E aí, quando eu falo do mesmo time, eu falo não só no sentido de absorver crítica, mas eu falo no sentido de quando uma decisão for tomada na reunião, por mais que você esteja em desacordo, se aquilo ali foi acordado no grupo, cara, engole o teu viés e faz o que o grupo definiu, entendeu? Porque senão não é grupo. Tá? Vou fazer analogia de novo com o time de futebol. O técnico fala assim, cara, não cai para direita. Se você cair para direita, vai ficar um buraco no meio de campo. Não sei se a Maria gosta de futebol, tô falando futebol aqui. Pode falar, pode usar essa analogia. Pô, tá. Mas então, aí o cara, não cai pra direita. Aí chega, beleza, todo mundo tá de acordo? Todo mundo de acordo. Aí o cara que lá no meio do campo fala assim: vou cair pra direita. Quando começar o jogo, eu vou pra direita, porque eu jogo melhor na direita. Se dane o que o técnico falou. O que vai acontecer? Vai dar ruim. Vai dar problema lá no meio. Porque, pô, o time tá indo pra um lado e o cara tá pro outro. Tá todo mundo achando que vai ser feito aquilo que foi acordado e não tá. Tá? Então, é muito importante, gente. E isso acontece. Às vezes você tem uma opinião, você tem uma visão das coisas, mas o time todo entende que não é por ali. Se o time entendeu que não é por ali, a decisão do time prevalece. Você engole e não vai fazer igual aquele desenho animado que tinha antigamente, né? Depois que dá errado, eu falo assim, ai, mas eu avisei. Eu avisei que ia dar errado. Tá vendo? Eu sabia que ia dar errado. Eu sabia. Isso aí também não serve para nada, tá? É importante. Você já falou lá que achava que não ia dar certo. O time todo decidiu e foram por outro caminho. Deu errado. Pô, pessoal, que pena. Deu errado. Agora, então, vamos ver o que tem que fazer para dar certo. Tá bom? Esses comentários assim não adiantam de nada. E aqui de novo, ó, se sair sem um plano de ação definido, tá? Não serviu para nada a reunião. Então, isso não deve ser feito, tá? Isso é um sinal, assim, ó, claro. A reunião não serviu para nada, tá? Como saber se a reunião foi boa? Já vou começar falando até que não está aqui. Se teve um plano de ação, tá bom? Se teve um plano de ação, já meio caminho andado. Se todo mundo teve clareza sobre o que deve ser melhorado, cada um na sua área, tá? E mesmo quem não é da área. Se tem lá um negócio lá da área do João, eu não entendo, mas eu tenho que ter clareza do que foi passado para ele fazer, tá? É importante o time todo entender. As decisões que foram tomadas na reunião foram baseadas em dados concretos e não em achismo, e não né? Bota o dedo aqui, vê para onde que o vento apontou. Isso aí não serve, tá? Ações atribuídas com responsáveis e prazo, que eu falei, o plano de ação, tá? O tempo bem utilizado, sem dispersão. Então, 30 minutos de reunião, 30 minutos. Passou o resultado, passou, tá, falando, tem que fazer, acabou 30 minutos. Tá bom? Uma hora, mas uma hora. Se acabou antes, acaba a reunião, tá? O ideal é essa reunião tem que ser coisa rápida, gente. Reunião é para sentar, debater o que tem que ser debatido e acabou, todo mundo vai fazer o que tem que fazer, tá? Não é pra ficar, pô, conversinha, derivando. Pô, tu tá, pô, chateado com alguma coisa lá, aí fica ali abrindo aquilo ali no grupo. Não é pra isso. A reunião não é pra isso. Não é reunião de desabafo, é reunião de resultado, tá? E olha lá o que eu falei, registro de aprendizados e boas práticas, tá? Tem que anotar tudo que funcionou, tá? Isso aí, ó, vai gerando um material para vocês muito rico que quando vocês estiverem em situação semelhante, vocês vão poder consultar, tá bom? Inclusive alimentar com inteligência artificial para ajudar vocês na solução de problemas, tá? Dicas de análise de dados para ser assertivo. Compare sempre com uma referência.
tá? Então, tá, tem um cliente que está performando mal. Teve um que no passado performou muito bem, usa ele como referência, usa ele como benchmarking. Vocês têm dado de mercado semelhante, tem um concorrente que vocês têm acesso aos dados para comparar, usa como benchmarking, bota no gráfico lá o gráfico fantasma dele lá e vão usando como referência para ver a performance de vocês. Quando forem fazer análise, tá? Ah, outra coisa aqui, né? Como referência pode ser sempre o período anterior, a própria meta, a meta estabelecida por vocês para aqueles resultados, tá bom? Então, tem que ter sempre referência para você saber, tá? E crescemos 20% no último período. Caraca, crescemos pra caramba. Não, uma porcaria. Era para ter crescido 50. A nossa meta era 50. E essa meta foi estabelecida com base em alguma lógica, né? Não é coisa também que vem do éter, né? É... então sempre tem que ter referência para você saber o quão você está indo bem ou não. Analise tendências, não só os números isolados. Esse aqui eu nem vou comentar muito agora, que na parte ali da análise dos dados eu vou comentar isso, tá? Quando forem analisar, também foquem nos dados que são acionáveis, ou seja, os que você pode tomar alguma decisão para mudar, tá bom? Por exemplo, dado que você não pode mudar, no caso de vocês, você não, o custo do tempo lá de cada dia de tráfego, isso é a meta que define. Então você não tem análise sobre isso, certo? Você não tem ação sobre isso. Mas todo o resto que vocês têm, foquem nesses dados, tá bom? Muito importante, eu ver se estava aqui esse livro. É muito importante vocês aprenderem as técnicas, se já não sabem, né? Não sei o background de vocês aprenderem sobre storytelling com dados. Isso é fundamental para vocês e para os clientes de vocês, para vocês aprenderem a contar uma narrativa, tá? Um storytelling, contar uma história com base nos dados que vocês obtiverem, tá? Eu tenho um livro aqui sobre isso, eu vou pegar aqui depois, eu passo para vocês, então eu mando um print da capa para o Gabriel, é muito interessante, tá? Ele mostra como que você consegue com dados e contando uma história, né? De modo que aquilo ali faça muito sentido para o cliente ou que gere uma copy que seja interessante para vocês venderem alguma coisa, tá bom? Eu acho importante, tá? Vocês viram que desde o início eu estou falando de dados, 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 né? Então não adianta só olhar para a massa de dados, tem que saber trabalhar com eles e contar as histórias baseado neles, tá? E aqui um alerta, né? Cuidado com as médias, tá? As médias elas escondem os chamados outliers, tá? Às vezes extremos que você está dentro, às vezes dentro de um período histórico de análise, tem pontos ali que estão muito fora que a média ela achata isso e você não vê. Então, olhem as médias, mas quando for o caso, né? Mas olhem também os dados isolados para saber como é que a coisa está performando. Aqui eu vou entrar na análise na análise do gráfico, dos gráficos que vocês me mandaram. Eu acho que eu tenho que fazer assim, tá? Eu peguei esse gráfico aqui para poder analisar junto com vocês verem como é que eu, por exemplo, minha cabeça funciona para fazer análise de dados, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo as duas telas aí, né? Então, Então, aqui o que eu fiz, né? Eu fui olhando os dados, né? Aqui foi investimento por mês, né, do cliente. Aqui, salvo engano, é o projetado e aqui o realizado, né? E aí eu criei uma coluna aqui apenas para ver o gap aqui, né? A diferença entre o projetado e o realizado. E aí o Gabriel tinha me explicado que isso aqui é um número cumulativo, né? Então, o que que me parece, né? Logo na largada, já teve uma diferença. E essa diferença, né, talvez tenha sido menor nos outros períodos, mas ela está se acumulando, certo? Então, aqui já trago aí eu fiz umas análises gráficas aqui, ó, tá? Assim, vamos lá, gráfico.
todo mundo sabe fazer, assim, esses gráficos aqui? Sabe como é que faz? Sabe como é que faz isso muito rápido? Não? Não, Sim, o Gustavo falou que sabe. muito rápido não. Não. Aqui, É ó. porque depende do que a gente considera muito rápido. É muito rápido mesmo. Olha aqui, ó. Não, é porque Ó. eu tenho certeza que eu demoraria bastante. Então, olha aqui, ó. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um que eu fiz, tá? Esse Uhum, aqui foi de. Beleza, só até abril, né? Então a gente marca aqui, ó. Ó. A gente bota A gente pode botar até o título, tá? Para ajudar ali na análise. Pera aí. Ó. Aqui e aqui. Você vem aqui em inserir gráficos recomendados. Pronto. Tem os gráficos prontos aqui, ó. Tá? Aí foi assim que uhum, eu fiz aquele gráfico lá, ó. Tá? Aí, se você clicar aqui, ó, eu vou clicar nesse outro aqui só como exemplo, tá? uhum. Ele já fica pronto aqui, ó. Quanto tempo que eu demorei? 3 minutos? Dois? Talvez menos, né? E esses gráficos aqui, eles ajudam muito a você analisar a tendência das coisas. Então aqui, o que que eu queria comentar? Aqui embaixo eu fiz uma outra visão com aquele mesmo procedimento que eu acabei de mostrar, tá? O caminho para quem não pegou é inserir gráficos recomendados, tá? Aqui, ó, tem Aham, outros gráficos que vocês podem usar também. Eu uso muito este tipo de gráfico aqui, ó. Vou até mostrar aqui como é que eu faço ele, ó. Gráficos recomendados. Eu vou pegar ele daqui. Vou pegar do gráfico recomendado, não. Aqui, ó. É o de dispersão. Todos os gráficos. XY dispersão. Tá vendo? Esse aqui é o que eu uso bastante, porque você vê os pontos de maneira isolada e você pode fazer isso aqui, ó. Você pode ligar os pontos, tá vendo? Tá? E, depois tem um outro negócio legal que você pode fazer. Olha lá, ó, tá? Que são as linhas de aham. tendência, que eu vou mostrar no outro gráfico ali. Então, assim que a gente faz um gráfico rápido, e eu vi, né? Vocês não têm gráfico nenhum nessa tabela de resultado, né? Então não consegue analisar a tendência, só de olho assim, né? Parece que está aumentando, parece que está diminuindo. Com o gráfico você bate o olho e já vê ali. Aí, aqui, ó, o primeiro ponto aqui, vocês estão conseguindo ler ou está muito pequenininho para vocês? Dá pra ler. Dá para ler? Então aqui eu fui fazendo uma análise minha, tá? Pode ser que tenha coisa que eu coloquei aqui que não faz sentido, tá? Se tivesse, vocês podem falar na lata aí sem nenhum problema. Mas o que que eu vi aqui, ó? A partir dos dados de realização, ó, o azul é realização, né? As projeções devem ser reajustadas. O que que eu estou querendo dizer com isso aqui? Na verdade, eu até escrevi aqui embaixo. O ideal é ajustar o gap para não dar a percepção ao cliente de que você está sempre realizando mais do que o previsto. Foi claro isso aí? Ficou claro? Sim. Gabriel não entendeu, não. Gabriel, você tem um gap que está consistente. Tem um resultado acumulado que está consistentemente com gap, não é? Então, só que o que acontece? Quando vocês acordaram lá atrás com o cliente que a projeção seria essa daqui, vocês não sabiam como é que ia ser a realidade. Depois de 4 meses, vendo a realidade como ela é, você pode falar assim, cliente, vamos ajustar aqui, olha, todo mês está dando um deltazinho de tanto, né? Então vamos ajustar aqui para que o realizado fique em cima do projetado. Entendeu? Você tem que ajustar a projeção de acordo com a realização. Sempre. Retroalimentar, tá? A não ser que você queira manter o projetado como uma espécie de linha base, porque você tinha um compromisso com o cliente que não podia mudar aquela projeção ali e essa projeção mudou. Fala, Alex, Gustavo. só para adicionar aí, tá? Esse projetado ali do investimento, na verdade, ele é uma meta, tá bom? O investimento final do ano tem que ser o 43.200, tá? Então tá muito mais, eu acho, na gente replanejar os gastos mensais a partir do resultado que a gente está tendo do que replanejar o previsto, que é a meta, no caso. Então, mas vocês levam para o cliente essa realização, esse comparativo realizado e projetado? Sim, só que esse
projetado, na verdade, é a meta. A gente tem que se manter abaixo disso, entendeu? Então a gente tem que ir atrás de reduzir o gasto nos próximos meses. Só que está consistentemente sendo maior, Isso. né? Então beleza. Se a meta, se esse aqui é um teto, né, máximo que você estabeleceu para não estourar o orçamento no final do ano, pronto. Se a gente tivesse fazendo uma reunião de resultado aqui agora, você observou, a gente analisou os dados, a gente viu que consistentemente eu estou tendo realização a maior. Aqui mostra isso, né? Numa outra visão, ó. O azulzinho sempre maior, aqui também mostra, né? É, E o que que acontece? Você já toma uma decisão aqui. Qual que seria a decisão? Você tem que tomar alguma decisão para que no próximo ciclo você garanta que você não só não vai superar o projetado, como ainda vai recuperar o que você excedeu nos meses anteriores. Entendeu? Então você vai mostrar para ele que você retomou a rédea dos custos e vai voltar para o trilho ali. E vai chegar no final do ano dentro do que ele acordou com vocês. Tá bom? Perfeito. Isso, gente, é o que o cliente quer. Ele quer saber se vocês estão com os processos nas mãos. Vocês estão sob controle, né? Se ele está vendo que, pô, 4 meses vocês estão estourando o orçamento, o que que ele vai achar? Uhum. Que vocês vão estourar o orçamento no final. Isso começa a dar uma insatisfação psicológica nele, entendeu? E é tudo que É um vocês. alinhar as expectativas aí, né? E não só isso, mas mostrar que vocês são competentes na gestão desse orçamento que ele botou para vocês. Perfeito. Entendeu? Quando eu digo competente, não é de ser capaz ou ser incapaz, é Uhum. competente de ter a competência, né, de fazer essa administração, tá? Sim, Tá bom? Então, esse aqui, ó, aqui já seria uma ação, um plano de ação. Aí, qual ação seria? Eu devolvo aí para você, Gustavo. Que ação pode ser tomada no próximo ciclo para não estourar o orçamento aí? É, principalmente reduzir o gasto, né? No próximo ciclo, para se manter dentro do teto nos próximos daí. Mas A como gente é que precisa reduz o baixar. gasto? Cara, para dentro do tráfego agora a gente está reestruturando algumas metas de tráfego, mas a gente vai precisar. É porque é difícil reduzir o gasto sem reduzir o resultado. A gente ainda não está batendo o resultado que deveria, tá? Mas aí é porque o João que analisa as métricas de tráfego, tá? Mas é principalmente buscar um custo menor por seguidor, que é o que a gente está fazendo já, na verdade. Então, eu daqui, ó, assim, sem conhecer muitos detalhes, né, da operação de vocês, eu sugeriria vocês criarem uma espécie de gatilho que a partir de quando chega em tantos mil, para a operação, entendeu? Uma espécie uhum, de stopover, né? Quem mexe com o mercado financeiro entende isso aí. Bateu naquele teto ali, já desativa para poder não passar de novo nesse mês, né? Ainda mais que infelizmente, vendo os resultados aqui, vocês, além de estarem gastando mais, estão tendo uma performance pior na captação de seguidores, né? Então, isso mostra, isso dá um viés muito ruim para o cliente, né? Então, se vocês botarem o orçamento no trilho, e mostrarem para ele um plano de ação para recuperar os seguidores, aí começa a recuperar a confiança dele, tá? Aí você entendeu o que que tem plano de ação? Tem que ter plano de ação, né? Outra coisa, essa análise que eu estou falando a questão de visão cliente e visão interna, eu vou mostrar a seguir aqui. Tá? Então, essa aqui uhum. foi uma análise que eu fiz. Se essa questão do gap aqui foram vocês mesmos que projetaram, né? E vocês mostram para o cliente como está sendo previsto e realizado, é importante que vocês mostrem para ele a ação que vocês vão ter para voltar isso para o trilho, tá bom? Então tem que ter ação aqui. Botei aqui, Perfeito. ó, nas abas de mídia paga e mídia própria não tem os dados de antes de abril. Então, aqui, ó, a planilha que eu recebi, pelo menos, só tem de abril em diante. Isso é ruim, a minha análise dos dados fica comprometida. Eu tenho muito poucos dados para analisar a tendência, ok? Então, se vocês tiverem um histórico, coloquem. Digo mais, se vocês tiverem um histórico de antes dele contratar vocês, melhor ainda. Tá bom? Porque é muito importante que vocês comecem a construir a visão do tipo assim, olha só, desde que você começou a trabalhar com a Drop Studios, o teu resultado foi muito melhor do que quando você estava sozinho. Ou quando você estava com a outra agência lá XYZ. Entendeu? Se isso é uma verdade, né? A gente não sabe, porque eu não vi os dados.
tá? Então, mas assim, é muito importante que vocês tenham referência. Referência. Se tiverem os dados dele de antes, beleza. Se não tiver, pelo menos os de vocês têm que estar todos aqui, para vocês irem construindo gráficos. Que gráficos? Gráficos desse tipo aqui, ó, tá? Esse aqui, o que que eu fiz aqui? Primeiro, eu coloquei aqui os dados da semana de maio, tá em vermelho, porque isso não estava aqui. Eu que botei, tá bom? Então aqui tem que ter um cuidado com o tratamento dos dados, tá? As tabelas têm que estar impecáveis, tá bom? Se tem a semana de maio, tem que botar a semana de maio, tem que estar tudo assim muito claro, muito certinho para ver. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Aqui vocês estão trazendo só a visão acumulada, tá? A visão acumulada é válida, beleza, mantém, mas cria a visão mês a mês também, tá? Estão entendendo o que eu estou falando? Aqui está o acumulado, ó. Esse resultado aqui não é o resultado de fevereiro. É o resultado de fevereiro mais janeiro. Aqui não é o de março. É o de março mais fevereiro mais janeiro. Tá bom? Eu estou falando para vocês, tragam isolado, mês a mês. Vejam mês a mês, tá? Então deixa a visão acumulada e tragam a visão mês a mês, que é importante também, tá? É, aqui, esse aqui eu vi. Beleza, aqui foi o. Tá semana a semana, eu só fiz análise de seguidores, tá? Então eu peguei lá, ó, 634, eu fiz igual aquele esqueminha lá, tá? Eu peguei aqui as semanas, marquei as semanas, peguei o assim e fiz o gráfico, tá? Aqui foi um gráfico de dispersão, se eu não me engano. Cadê? Foi exatamente, esse aqui, vou fazer aqui que é bem didático, ó. De dispersão, tá? O que que tem nesse gráfico aqui? Eixo semanas, e o eixo X é semanas e o Y é o total de seguidores. Pô, mas assim fica ruim de ver, Alex. Aí tu pode pegar, podia ter colocado aqui. Deixa eu ver se alternar tipo de gráfico, fazer diferente. Aqui, aqui, e já boto a linha aqui, tá? Então, ali, ó. Vocês percebem a tendência clara de queda? Ah, Alex, mas olhando para os números ali, é óbvio que aqui, é óbvio que está caindo. Tá bom, é óbvio. Mas é que você bate o Uhum. olho, você não tem que ficar olhando para os números analisando, vendo se está subindo, caindo. Tá caindo, tá? Sim, E está caindo e está com uma tendência de estabilização. Tendência a ser observada nos próximos pontos, tá? De lateralização, como a gente chama também, fica andando de lado, tá? É, aqui você ainda pode botar mais uma coisa. Você pode botar, adicionar uma linha de tendência, tá? Essa linha de tendência, aqui como não é algo muito científico, vocês podem ver qual que vocês acham que dá um fit melhor, tá? Se é uma linha de tendência exponencial, por exemplo, nesse caso aqui eu acho que a exponencial cai bem, tá vendo? Ó? Mostra uma barriguinha assim, ó. Tá? A linear normalmente como o nome diz, é pum, uma linha na reta. Nem sempre ela é melhor, né? A logarítmica, neste caso aqui, ela está parecida com a exponencial, tá? Não percam muito tempo com isso, não. É mais para vocês terem uma análise visual com melhor qualidade do que apenas os dados secos aqui na planilha, tá bom? Aqui eu estou mostrando, assim, como você faz o gráfico rápido, como que você vê se está caindo, se não está. Isso vocês ganham tempo na análise, tá? E quando tiver bom, vocês vão reverter isso aqui. Isso para o cliente tem um apelo visual sensacional, mostra também qualidade da análise dos dados, né? Mostra também competência, robustez no trabalho de vocês, tá? É, então, aqui, deixa eu ver o que que eu coloquei. Na aba mídia própria não tinha semanas de maio, já comentei. Não há gráficos de tendência para nenhum dado, já comentei também, certo? Então, fui colocando aqui. É, Há uma aparente análise qualitativa de algumas publicações. Eu acho que é nesse aqui. Isso. Tá vendo, ó? Aqui tem uns percentuais aqui, ó. Olha o que que eu escrevi. Há uma aparente análise qualitativa de algumas publicações, mas sem registro de estratégia de utilização para reversão de resultados.
que eu estou querendo dizer com isso aqui? Bacana, aqui temos alguns dados que podem ser ouro. Esses dados aqui foram utilizados para adotar alguma estratégia de reversão dessa tendência? Ó, vamos dizer que sim. Vamos dizer que foi feito, tá? E vamos dizer que vocês vão apresentar para o cliente. Olha como é que vocês vão construir um storytelling. Então, fulano, nós fizemos análise e vimos que estava assim, ó, tá? Só que nós fizemos uma análise qualitativa dos seus resultados e vimos que essa publicação aqui foi muito boa e essa outra aqui, ó, tá? Essa aqui foi muito boa. Então agora vamos planejar uma série de publicações com esse estilo aqui, que a gente tem aqui, ó. Aí tem uma projeção, tá? Que mostra a reversão desses resultados aqui para os próximos 2 meses. Vocês entendem como é que vocês mudam uma reunião onde vocês vão levar um resultado ruim e vão apanhar do início ao fim para uma reunião onde ele primeiro vai ver um negócio que ele não vai gostar, mas vocês já vão dar a resposta, entendeu? Vocês não vão deixar nem ele reclamar. Vocês vão falar, não, ó, a gente viu aqui, mas a gente analisou e a gente já sabe qual é o caminho, tá? Que vai trazer essa reversão e é por aqui que a gente está indo, tá? Faz sentido para vocês o que eu estou falando ou não? Totalmente. Vocês já fizeram alguma vez com essa abordagem com ele? Com Não, eles? Não? é bem diferente. Na verdade, eu nem tinha passado pela minha cabeça fazer um gráfico visual. Não, então, eu entendo. Tudo é muito óbvio até que você veja, né? É, Sim, aí depois você vê, caraca, como é que eu nunca fiz isso antes? Mas é assim mesmo na vida, né? Então, assim, eu estou construindo um raciocínio até do storytelling. Como que com os dados que vocês já têm, vocês vão pegando as informações e usando para vocês. O que que vocês querem fazer sim. agora? Vocês querem reverter essa tendência, tá? Vocês querem reverter essa tendência. Vocês querem fazer com que essa curva fique claramente numa tendência de alta, tá? A quantidade de seguidores está em clara tendência de queda com uma possível tendência de lateralização, tá? De novo, tá? Não fiz uma análise exaustiva dos dados de vocês. O Gabriel, inclusive, limpou a planilha para me mandar, para não ter dados sensíveis. Então, aqui eu estou dando um exercício, mostrando um exemplo didático de como se faz a análise dos dados. Bom, tá Perfeito. bom? E como vocês podem fazer os dados de vocês, pessoal. Aqui, ó, vi uma clara tendência de queda. Ó, estamos tendo uma. Vamos dizer que o próximo ponto vem aqui, né? Opa, tá indicando uma possível reversão, tá? Então, Uhum. se a gente continuar nesta tendência, a projeção é que no mês tal a gente atinja a meta que a gente propôs. Olha que legal isso, Ótimo. né? Se você tem uma linha de tendência aqui, você consegue saber quando que você vai atingir a meta. O gráfico te dá isso, tá bom? Se não souberem Perfeito. depois aí vocês me falam que eu mostro como é que, a partir da linha de tendência, vocês podem fazer isso aqui, ó. Pô, agora não vai querer deixar. Tendência já tá. Uhum. Aqui, ó. Exibir equação do gráfico, ó. Ó. Aqui pros nerds isso aqui é show. É, eu me incluo neles, tá? Aqui é a equação do gráfico, tá bom? Aqui você sabe, ó. Se y é tanto de meta, quando que vou atingir o x? Entendeu? E vice-versa, tá? Seguindo. Falei grego aí, galera? Se perderam aí? Viajaram? Hã? Viajou, né, Gabriel? Aqui é semana, aqui é semana e aqui é seguidores. Se eu tivesse uma tendência de alta, eu poderia colocar quantas semanas são necessárias para eu atingir o y desejado, o y da meta. Sim. Não acompanhou? A gente pode Faz de fazer o conta que esse cálculo. gráfico está assim, ó. Perdão, Maria, perdão, já te passo a palavra. Digamos que Uhum. esse gráfico está assim. Então você já conseguiu reverter, já está numa tendência de alta. A tua meta é 2.000 seguidores por semana. Exemplo, tá? Se você está na tendência de alta, o teu Y é 2.000, o X vai ser igual a quanto? Aí você vai calcular e ele vai dizer, então daqui a 10 semanas, quando chegar na semana 10, por exemplo, eu atinjo 2.000. Entendeu?
E isso aí você mostra para o cliente. Aqui, ó, a projeção, os dados mostram que eu vou chegar na semana tal lá, ou seja, no mês tal, eu vou chegar nos 2.000. Que eu... Aí ele pode falar, pô, mas vai demorar muito, não sei o quê. Aí a conversa desdobra. Mas é melhor do que tá hoje. Que ele só vê o número negativo, não vê análise e não vê perspectiva de um futuro melhor, tá? Então é isso aí que vocês precisam mudar o mais rápido possível. Ah, perdão, Maria, você ia falar alguma coisa e eu te interrompi. Ah, não, só estava complementando mesmo que a gente poderia usar esse cálculo aí. Muito bom, gostei. Bacana. Quantidade de seguidores, ok. Há uma linha de tendência clara no. Aqui, ó. Outra linha de tendência, tá? Aqui, análise simples, né? Simplória. Peguei o custo por seguidor e botei ao longo das semanas, tá? Ah, Alex, mas eu olhando para os números, eu sei, é claro que está subindo. Tá bom, é claro. Mas você conseguia ver assim qual é a tendência? Isso aqui você pode fazer projeção, beleza? De acordo com essa projeção aqui, na semana 8 eu vou estar com um custo de R$ 8, sei lá, tá? E eu estou entendendo que vocês não querem. Eu não fiz a projeção, beleza? Mas vocês poderiam facilmente obter a partir da equação do gráfico aqui, dessa linha de tendência, tá? Então, botei aqui, ó, uma linha de tendência clara, eu esqueci de escrever, uma linha de tendência de alta, clara, no custo por seguidor. Tá? Então, assim, as curvas, essas duas, elas estão indo nos sentidos opostos que vocês gostariam de estar, tá? Então, algo precisa ser feito. Tem que ser feito um plano de ação para reverter. Reverter. E aí vocês têm que botar a mente de vocês para funcionar. O que que a gente pode fazer, galera? Aí para ajudar nessa análise, olhar para os dados, olhar para os criativos, como aqui é um caso de marketing, né? Olhar para os criativos, ver aquela análise ali dos percentuais ali que funcionaram melhor, pior, né? Focar nos que funcionaram melhor, fazer um plano de ação, um plano de guerra. Temos que reverter essa situação. O que que a gente vai fazer? Vamos fazer isso, 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 isso. Pô, não funcionou. Então, vamos fazer isso, isso, entendeu? Tem que ir fazendo a estratégia até reverter, entendeu? E consegue, dá certo, tá? Por que que não reverte? Porque quando você não vê, quando você não mede, você não sabe nem onde é que você está, entendeu? Então, como é que você vai fazer plano de ação se você não tem os dados analisados? Ação de quê? Só de que está ruim, né? Então, não adianta nada. É, A apresentação de métricas de desempenho. Que eu escrevi aqui, ó. A apresentação de métricas de desempenho da campanha sem mostrar as ações associadas para a reversão de resultados é uma prática questionável. Tá? E todo mundo entendeu o que eu escrevi nessa frase aqui? Você chegar lá pro cliente, cara, tá tudo ruim aqui, ó. O resultado é esse aqui, ó. Fala mais nada. Vão apanhar na reunião. Sim. Vão apanhar na reunião. E já vão preparado. Já prepara o lombo. Entendeu? Então é muito ruim fazer isso. Nunca façam isso. Você tem que chegar com uma resposta para o cliente. Tem que chegar preparado, tá? É importante trazer uma análise consolidada desses dados, desde o início da coleta de dados, desde quando vocês começarem a coletar os dados históricos, até o momento de hoje, e um plano de ação para a reversão de resultados. Apresentar ao cliente este plano deve conter os responsáveis, bem como os indicadores e metas de resultado. Então, quando vocês traçarem um plano de ação, vamos pensar aí. Eu não vou usar entrar nessas métricas aí de gestão de tráfego, não, tá? Não é, não é muito minha praia. Mas vocês vão traçar um plano de ação. E aí, esse plano de ação. Vocês vão querer uma meta de reversão, vocês têm que ter indicadores que vão mostrar para vocês se está dando certo ou não, entendeu? Então, sei lá, tantos cliques por publicação. Cara, se aquela publicação lá que bombou, que deu tanto número de seguidores lá, teve tantos cliques num período X, essa daqui tem que dar também. Ô, João, posso estar falando mó bobagem do mundo, tá? É só para
É só para vocês entenderem a ideia. Vocês, a partir do momento que vocês estabelecerem aonde vocês querem chegar, vocês têm que ter alguma maneira de medir se tá chegando lá. Observe que isso aqui não é o que eu estou falando, tá? Isso aqui não é indicador. Aqui é resultado já. Aqui, quando você chegar no final de semana, já era, fechou. Tá? Eu estou falando você tem que ter alguma maneira de perceber para onde que o barco está indo antes dele chegar no destino. E vira o leme. Deu ruim aqui, ó. Não funcionou. A gente achou que essa publicação aqui ia bombar, não tá. Pô, já tá no terceiro ou quarto dia, não aconteceu nada. Ou tá muito aquém do que eu esperava. Então, suspende ali e refaz o plano. Tá entendendo? Uma coisa é o resultado, outra coisa é indicador para chegar no resultado, tá? Então, aí com isso, gente, vocês vão construindo uma forma de trabalhar, uma abordagem robusta, baseada nos dados. Ó, o Lucas aí. Fala aí, Lucas. E aí, pessoal? Tudo Desculpa o bem? atraso, eu acabei esquecendo. Tranquilo, mas já tá no final, cara. Sinto muito. Tranquilo, vou ficar ouvindo aqui. Tá bom. Mas bem-vindo, viu, Lucas? O Lucas é da Valeu, meu mentoria querido. também, pessoal. Então, vocês com essa abordagem que eu estou falando, de análise dos dados, análise das tendências, cria um plano de ação para colocar a coisa no trilho de novo. Estrutura o plano de ação com os indicadores que vão mostrar como que vocês vão chegar naquele resultado, tá? Pode acontecer o seguinte também, tá? Para também não botar tanta pressão em vocês. Pode acontecer de que as ações que vocês vão implementar, para esse caso aqui, por exemplo, ela vai demorar um tempinho para dar reação, certo? Então, talvez no horizonte de uma semana você não consiga ver. Pode ser. Pode ser, vai demorar um pouco mais. Aí, talvez você faça uma campanha ali com base no plano de ação, e aí, pô, naquela primeira semana andou de lado. Pode acontecer. Mas na outra você vê que pegou tração e subiu, né? Então observem, né? Tem que ter uma parcimônia também nessa análise, tá? É, Tudo claro até aí, gente? Esse aqui, o Gabriel, eu não fiz análise, tá? Aqui eu não, sei lá, não achei que cabia uma análise aqui, mas os princípios de análise são os mesmos, tá? É analisar a tendência e propor o plano de ação para reversão do que está ruim, tá? Aqui eu volto então para a apresentação, para a gente encerrar o slide e aí passar por algumas perguntas, se for o caso. Conclusão, né? Analisar dados é transformar números em decisões. Eu falei isso lá no início, tá? Então, é muito importante tomar as decisões baseadas nos dados que vocês coletem, tá? Importante sair coletando dados de tudo, gente. Tudo. Na dúvida, façam os gráficos. Aquelas métricas ali de tráfego ali dá para fazer muita coisa, cara. Dá para fazer muita coisa, né? Eu falei ali de cliques, né, tal. Pô, eu não sei, tem uma métrica de clique por hora, por exemplo, ou por dia? Eu não sei. Se tiver, usa isso e vê se vai chegar lá, né? Pô, quantos por cento do total de cliques vira seguidor? Tem isso? Existe essa métrica? Vocês calculam? Calcula, João? João não está conseguindo falar. Mas quer falar, João? Consegue? Essa daí que você trouxe foi a taxa de conversão que a gente tem, né, Guga? Ah, já tem então, Então, né? Então, show. Beleza. Bota isso tudo, né? Bota em forma de gráfico e vê. Essa daí pode ser uma excelente métrica para você ver. Ó, se a cada, tô dando um chute aqui, se a cada 1.000 cliques eu tenho que ter um seguidor, eu já estou lá com 5.000 e só entraram dois, tá ruim. Não deu certo. Vamos interromper aqui e mudar a estratégia, tá? Aí pode ser já parte do plano de ação, o plano A, o plano B, o plano C. E se não funcionar, a gente vai atacar por aqui. Essa outra campanha que a gente fez aqui deu melhor. Então vamos por aqui. E se der errado essa aqui também, vamos por aqui. Entendeu? Então todo mundo já vai saber o que fazer dependendo dos resultados, tá? E aí vocês podem estabelecer gatilhos. Isso aí dá para ser o quão elaborado vocês quiserem.
Galera, se bater aqui, ó, 2 semanas e não atingir aquele número lá de seguidores, a gente vai interromper e vai entrar com essa campanha aqui. Se essa daqui também não funcionar em uma semana, a gente vai interromper e vai entrar com essa daqui. Então já vai tudo engatilhado. Entendeu? Uma hora vai acertar, pô. Esse plano É, A, plano B, plano C, Alex, ele entra na apresentação que a gente poderia dar como alternativas para o cliente, ou é melhor a gente deixar isso interno? isso é uma excelente pergunta que você fez. Isso aí depende muito do nível de maturidade dos planos, tá? Se você tiver bem claro o que que é o plano A, o plano B, o plano C, você pode mostrar. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de surpreender o cliente positivamente, tá? Coisas do tipo, eu digo para ele que eu vou entregar no dia 30 e entrego no dia 20, mas eu já dou o prazo do dia 30 sabendo que eu vou conseguir entregar no dia 20, tá? Perfeito. É muito melhor antecipar do que atrasar, né? Uhum. Então, por exemplo, se você tiver um plano A, um plano B, um plano C, leva o plano A e o plano B, deixa o C na manga. Aí o que que você faz? Lá na reunião de resultados, você fala: olha, eu testei. Só um minutinho. Pera aí, gente, eu vou ter que abrir a porta aqui, só um instantinho, por favor. Tranquilo. Cabeça explodindo, cara. Não entendi, desculpa. Tô com a cabeça explodindo. Muita coisa. Eu também. De volta aí, galera. E aí eu tava falando aqui de deixar o plano C na manga, né? Uhum. Então é isso, aí deixa o plano C na manga, aí chega lá, olha, o fulano, a gente tentou essa abordagem aqui, essa campanha aqui não deu certo, tá? O resultado foi esse aqui, aí mostra os resultados para ele. Aí a gente entrou com o plano B, conforme a gente combinou aqui contigo. Não deu certo também. Você percebe que ao fazer isso, vocês estão dividindo até com ele a responsabilidade? Porque vocês estão Legal. apresentando os planos para ele e ele está validando. Pô, legal, o plano B, tal. Aí, pô, mas o plano B não deu certo, só que a gente tinha um plano C. A gente pensou junto lá e fez uma estratégia aqui. Essa daqui, ó, matou a pau. Essa daqui deu resultado. Entendeu? Aí o cara vai falar: Legal. caraca, e por isso que eu contratei esses caras aí. É. Legal. Entendeu? Aham. Obrigada. É, por nada. Reuniões devem gerar clareza e ação, gente. Saiu da reunião sem ação, né? E não foi claro, ficaram rebobinando um assunto ali. Alguma coisa deu errado no planejamento da reunião, ou alguma coisa deu errado na pauta, na forma como a reunião foi estruturada, tá? Ficou todo mundo ali falando do mesmo assunto ali, em looping, é porque não funcionou. Dados não são o fim, são o meio para as melhores decisões, tá? Então, usem os dados a favor de vocês, tomem decisões conscientes, tomem decisões com convicção, porque os dados estão mostrando aquilo ali. E não porque vocês acharam ou leram em algum lugar que aquilo ali, né, entendeu? Acreditem, confiem nos dados, né? Isso às vezes demora um tempo para você, quando a gente não está habituado a tomar decisão baseada em dados, demora um tempo para isso acontecer. Tá bom? Pessoal, era isso aí que eu queria compartilhar com vocês hoje. Queria ouvir aí dúvidas, comentários, críticas, né? Também pode ser, né? Aí eu vou exercitar aquela inteligência emocional que eu falei lá na. Eu só queria comentar que eu acho que eu antecipei um pouco a dúvida e acabou que durante a aula você respondeu ainda melhor aquela primeira pergunta que eu fiz na aula. Ah, sim, do cliente, né? Isso, aham. Tá bom, Mas muito beleza. bom. Tem mais dúvidas, É, Maria? não, é que eu ainda tô digerindo um pouco, sabe? Porque eu acho que várias coisas que você citou ali pra gente, algumas realmente a gente, no decorrer do tempo, foi entendendo que seria melhor fazer. Só que a gente entendeu dando a cara a tapa, mais ou menos. E você falando assim, deu para entender o caminho que a gente estava seguindo era interessante, só que realmente faltavam muitas coisas ainda para a gente poder estruturar direito esses dados e até a análise mesmo que a gente está fazendo para poder apresentar algo legal para o cliente. Então, foi Sim. bem, bem, bem interessante. Eu diria o seguinte: se for para gastar alguma energia agora,
invistam na estruturação dos dados. Tá? Assim, Uhum. eu acho que entendam como uma orientação, tá bom, gente? Eu tô aqui para Sim, isso, né? Eu não tô aqui para ficar falando que tá tudo uma mil maravilhas, não. Senão vocês vão andar no caminho errado. A planilha, do jeito que ela está estruturando os dados, ela ainda está muito básica, tá um pouco crua, tá? sim. Eu acho que dá para fazer um trabalho bem melhor de estruturação de dados ali, trazer mais dados, começar a fazer correlação de uma coisa com a outra, começar a construir gráficos botando ali, por exemplo, aquelas duas visões, uma mostrando o custo aumentando e a outra mostrando os seguidores caindo, dá para botar no mesmo gráfico, aquilo ali. Vocês podem ver num gráfico só a mesma coisa, tá? Mas a base dos Perfeito. dados, a base, né, ela precisa melhorar, tá mais robusta, mais confiável, tá? Eu Perfeito. investiria, eu investiria nisso agora para vocês poderem fazer análises com mais convicção. Uhum. Tá ótimo. Meus Cara, show de comentários bola. eram esses. Show de bola. Hoje eu vou agradecer, Alex, porque o molde da aula foi exatamente o que a gente precisava, né, cara? Até quando você foi fechar a porta, eu falei, cara, tô com a cabeça explodindo aqui, porque é muita coisa. Eu sei que é rotina pra você, mas assim, cara, muita coisa, muita coisa. É quase que assim, eu descobri que todo o meu esforço de trabalho me entregou 30% do que eu precisava fazer. Agora tem os outros 70% para fazer. Mas sempre veja isso pelo lado bom, cara. Assim, você poderia continuar sem ver isso, Claro. entendeu? E aí ia continuar patinando, né? Então agora Ainda bem que eu firmei o você... compromisso com você, né? De, Oi? de realmente. Ainda bem que eu firmei o compromisso com você lá em São Paulo de realmente abrir o jogo e toda dúvida eu realmente perguntar, né? Sim, Quando eu vi que a gente estava em duas reuniões seguidas, a coisa ainda, sabe, aquela ainda não fluindo tão bem quanto poderia. Eu sei que pode fluir. Falei, cara, eu vou abrir o jogo, ó, não tá dando certo. Reunião de resultados, a gente, ou eu não tô sabendo conduzir, então abrir o jogo com você, cara, até hoje não me arrependi em nenhum momento de abrir o jogo, explicar o que estava acontecendo. A condição realmente foi boa, tá? Obrigado por isso, porque agora é outra visão já. que bom. Gustavo, João. Não, cara, é isso. Eu gostei muito, tá? Acho que principalmente alguns insights sobre como apresentar os dados são muito importantes para a gente agora, tanto para nossas reuniões internas quanto externas, tá? Eu acho que a busca dos dados antigos para ter uma base de análise maior também e aprender a apresentar isso da maneira correta é bem importante no momento. Tá Você bom? me lembrou de uma coisa aqui que eu falei que ia comentar e não comentei. Análise interna e externa, né? Aqui, ó. Tu vai apresentar isso aqui para o cliente? Não acho que deva, tá? Não acho salutar, tá? Essa tendência aqui. Isso aqui tá mostrando a tendência, né? O cara pode, meu Deus, estou despencando, tal, tal, tal. Entendeu? É muito importante. Aí aqui vocês podem ser estratégicos e mostrar só a tabelinha mesmo, tá? Mostra a tabelinha, mas já vai falando. A gente tem plena consciência que os resultados estão aquém do que deveriam ser e nós temos um plano de ação para reverter isso aqui. Entendeu? Chega Aí é falando. interessante a gente até trazer alguns pontos que a gente entende que foram alternativas que a gente buscou para melhoria, só que não deram certo, porque aí, nesse caso dessa descida, me corrija se eu estiver errada, Gustavo, Não, foi porque a gente estava tentando trazer melhorias, né? Digamos assim, nosso plano A e nosso plano B, digamos que foi isso, né? não, mas Sim, mostrar que vocês é, tentaram e que não deu certo não é bom, não. Tá. isso que eu ia dizer, acho que principalmente para a situação atual, a gente precisa conseguir dar uma clareza muito grande nas ações de reversão, sabe? Nas próximas ações. Eu acho Uhum. que Perfeito. um Nota 10. grande erro nosso é, primeiro, eu anotei aqui, inclusive, sobre essa divisão de responsabilidade, sabe? A gente está, cara, obviamente, todos os planos. Falta a gente ouvir um sim do cliente para o plano de ação que a gente apresenta, sabe? A gente fala qual vai ser a medida de reversão, só que Uhum. falta receber o sim dele no final. Acho que por isso que a gente precisa trazer com mais clareza, principalmente para quando vai trazer para fora, sabe? De Sim, chegar com o plano muito, muito claro para ele olhar e dizer: não, faz sentido, e depois que a gente ouviu faz sentido, a gente segue para isso. continuar com isso. É uma Perfeito. excelente abordagem, Gustavo. Perfeito, assim, nota 10. Aprendeu direitinho na aula aí. O lance é o seguinte, cara. Ele pode falar para você também assim, cara, vocês é que são especialistas, né? Eu não vou dizer se tá bom ou se tá ruim. Ele pode falar isso, né? Como cliente.
Mas ele não vai falar porque ele vai ver um trabalho bem feito, cara, bem estruturado, tá? E aí eu já, né, vou para uma outra, uma derivada segunda. Quando vocês fizerem a plano de ação, beleza? Prepare um material bonito, prepare um material bacana, apresentável, com o logo de vocês, entendeu? Uns slides bem bonitos, bem feitos, para mostrar, pô, esse esforço, né? Para embalar bem esse esforço de vocês, entendeu? Senão ficam, às vezes perde um pouco. Fala. Sim. E outra, sobre esse negócio de colocar o storytelling nos dados, sabe? Eu acho que é aí que a gente chega para um momento onde, independente do que o cliente acha, de se ele acha que a gente é especialista ou não e tal, se ele quer dar pitaco no plano de ação ou não, parte desse storytelling é fazer com que as coisas se conectem na cabeça dele ao longo da apresentação, sabe? É, Isso de que mesmo. cada ponto vai se fechar na cabeça dele e ele vai, pô, beleza, eu posso não entender disso, mas tá fazendo sentido à medida que ele vai me contando o que tá acontecendo, sabe? Uhum, entendi. Bom. João, comentários, dúvidas? Eu gostei muito, né, da aula da mentoria, né, sobre isso. Eu gostei muito dessa informação sobre a questão da tendência da linha. Eu achei muito interessante, né, analisar essa tendência e prever como pode ser o resultado, né? Isso traz muita mais clareza para as ações. Então, compreender os dados, analisar os dados, traz muita mais clareza para as ações que devem ser tomadas para que ou a projeção continue, né, no caso dos bons resultados, ou reversão da projeção se tiver em Estados Unidos. E aí você vê que tira muito, tira o viés, né, da discussão, né? A frase eu acho, ela para de existir, né? Porque você está vendo Uhum. os dados ali, não tem, entendeu? Isso faz com que o time todo reme para o mesmo lado. Obrigado. Ó, o livro é esse aqui, ó. Storytelling com dados. Tá aparecendo invertido aí para vocês ou aparece certo? Não, tá normal. Aí, tira print aí, anota aí. Ele é bem legal, tá? Ele mostra justamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Como é que a partir de. Como é que a partir de. Conseguiram pegar aí? Aham. Como é que a partir de dados como esses aqui, planilhas, assim, gráficos, como que você constrói uma história? E aí ele mostra assim uns exemplos assim muito loucos, assim, como é que ele consegue, pô, mostrar um dado que dá ênfase no que ele quer, né? Apenas com storytelling, dando, às vezes, na forma como você faz o gráfico, dando cores específicas, entendeu? Tudo isso influencia, gente. E há muito tempo, né, eu aprendi com um amigo, né, ele fez mestrado com um japonês, e esse japonês ele falava para ele, né, que o homem é emocional. Então, os gráficos, a forma como você apresenta, tudo isso ali acaba influenciando na percepção da pessoa, né? Então, se você chega com uma apresentação, pô, super bem feita, o cara já tende a ver a maneira como você se veste, como você fala, o cara já tende a, ele já tem uma predisposição a gostar, né? Ele já tende a acreditar mais em você, né? E todo o inverso é verdadeiro também, né? Então, façam isso, construam a apresentação dessa maneira. O Gustavo pegou bem aí, entendeu bem. Ir ligando os pontos e de modo a construir, né? Você vai conduzindo o entendimento do cliente para onde você quer, né? Vai levando ele para onde você quer, com storytelling, né? E aí, com um material bem caprichado, cara, arrisco dizer que vocês vão ouvir alguns elogios no final dessa reunião, mesmo sendo uma reunião onde vocês vão apresentar resultados ruins, tá? Então, assim, e aí depois eu quero esses feedbacks aí, tá bom? Se não funcionar também. Gabriel, podemos encerrar? Cara, obrigado pelo tempo, obrigado pela dedicação. Maravilhoso, tá? Gratidão. Por nada, galera. Se vocês quiserem, eu mando a apresentação para vocês, tá? Porque uns pontos ali que eu anotei, tá Por bom? favor. Por favor. Beleza? Disponibilize para lá. Vou mandar o Excel também para vocês verem, tá? Ótimo. Massa. Então tá. Bom, Beleza, gente? Prazer conhecer vocês, tá Valeu. bom? Espero ter você? ajudado aí.
Certeza que a Drop Studios aí vai decolar, tá bom? Beleza. Ajudou muito. Até Nossa, muito mais. obrigada. Por nada, Maria. Prazer conhecer você mesmo, que você só tua fotinha quadrada aí do. Desculpa, eu tô meio gripada e eu achei que ia Não, ficar meio chata ficar com não, a câmera. tudo bem, a gente entende, tá? Forte Obrigadão. abraço aí. Lucas, meu amigo, depois eu te dou um resumão, Opa, tá bom? beleza, meu querido. Gratidão. Fica com Deus. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Um abraço, Falou. pessoal. Valeu.